Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Guerino, fisioterapeuta, doutor em engenharia elétrica, empresário no ramo da educação e hoje eu vou estar batendo um papo com vocês sobre o primeiro aspecto que leva uma pessoa a fracassar na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, dá um like, vai deixando a sua pergunta que nós vamos responder. E além de te mostrar qual é esse aspecto, eu vou te ensinar também como sair dele. Então fica ligado que eu vou dar uma dica bastante importante para você. Bom, quantas vezes nós dizemos a nós mesmos que fracassamos em alguma situação? Que não adianta a gente começar, que a gente não vai dar conta desse processo. Eu preciso falar para vocês o seguinte: fracassar é diferente de desistir. Para você fracassar, você tem que ter concluído todo o período do seu projeto, ou da sua iniciativa, ou daquilo que você quis começar. Desistir acaba levando você a interromper esse processo toda vez que você começa, ou no meio do caminho. Então, para você saber, é infinitamente menor a quantidade de pessoas que fracassam do que a quantidade de pessoas que desistem. 90% das pessoas, quando iniciam um determinado projeto de vida, desistem. E por que acontece isso? Isso acontece porque nós não estamos com aquilo claro dentro da gente. Nós não sabemos ganhar com o nosso esforço, a gente fica com medo, a gente tem várias situações que nos levam a interromper esse processo. E quem é que está sabotando isso? Aonde está acontecendo essa sabotagem? Olha só, você não quer apenas o seu sucesso profissional, você quer aquilo que o sucesso vai te proporcionar, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então quando você começa um negócio, quando você vai para a faculdade, faz o seu curso, você acaba se apaixonando por aquilo e investe todas as suas energias naquele processo ou naquele projeto. Só que muitas vezes você não percebeu que as escalas dos desafios que você tem que enfrentar, elas são muito grandes. E aí você se pergunta, por que alguns têm muito mais resultados e outras não? Por que eu desisto mais rápido que as outras pessoas? Normalmente quando a gente monta um negócio, quando a gente vai para um trabalho, quando a gente quer desenvolver um projeto, quando você é um profissional da saúde e você quer vender a sua imagem, o seu status de profissional, você tem que ter diferenciais dentro desse processo. Para isso você vai ter que usar a sua mente a seu favor. No sentido da onde? No sentido dos seus propósitos. E isso tudo é formado por uma série de experiências que a gente tem gravado aqui dentro da nossa mente. E isso nos conduz a uma situação que sempre nos leva a desistir. Então, o primeiro passo que faz com que a gente não atinja o nosso sucesso profissional é o quê? Desistir das coisas quando elas ficam difíceis. Ou seja, você não tem resiliência. E aí você me pergunta, Marcelo, o que é resiliência? Bom, resiliência ela é a capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, ou seja, de sobreviver e superar os seus momentos difíceis, vencer as situações adversas e não ceder a pressões, Ou seja, você vai se adaptar aos seus imprevistos, ou seja, aquelas situações difíceis. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que o mercado hoje em dia mudou muito. Antigamente você entrava num negócio, entrava num emprego, se formava e o seu objetivo era ter um emprego. E aí você ia trabalhar naquilo até se aposentar, ia ter sua segurança para você e para sua família. Hoje, estudos mostram que você vai vivenciar cerca de 3 a 4 empregos durante toda a sua vida, ou 3 ou 4 investimentos, 3 ou 4 negócios durante toda a sua vida. Se você pensar que você vai se aposentar com 30, 35 anos, você vai passar, no mínimo, 10 formas de trabalho ou 10 empregos durante toda a sua vida. Então, a gente tem que ter muita resiliência, porque os especialistas eles falam pra gente o seguinte: você tem que vencer essa desordem, esse caos que é colocado para você durante
determinados momentos da sua vida. Essas experiências acabam te levando a um certo estresse que você não tinha. E essas pessoas que são mais resilientes, elas tendem a levar uma vida muito mais significativa e desenvolver relações muito mais harmoniosas quando passam por esse estresse. Então, a resiliência mostra se uma pessoa sabe ou não trabalhar bem sobre a pressão, né? Então, assim, isso tudo, gente, é muito mais do que um processo de educação, né, de experiência e de treinamento. Isso mostra como você consegue se adaptar. Então, o seu nível de resiliência, ele determina quem vai ter mais sucesso e quem vai se perder pelo caminho. Quanto mais uma pessoa é resiliente, mais preparada essa pessoa está para resistir ao quê? Ao sucesso, né? Ou às dificuldades. Ela busca com muito mais facilidade esse processo. Então, o sucesso, ele é resultado de inúmeras derrotas e quedas que você tem durante a trajetória da sua vida. Você pode viver com muito mais oportunidades, aprendizados e crescimento quando você aprende com esse processo. Então a resiliência, ela tem que ser conduzida dentro da sua vida de uma maneira que você possa sentir que esse processo, ele te ajuda a se desenvolver. Então, indivíduos que se tornam mais resilientes durante esse processo têm muito mais capacidade de acreditar em si próprio, né? Então são muito mais confiantes para que possa vencer as dificuldades da nossa vida. Então, quando você pensa nisso, você vai lembrar de uma determinada situação que eu vou te contar agora. Lembra desse personagem aqui, do Rocky Balboa? O que o Rocky Balboa era? Bom, quando o Sylvester Stallone interpretou esse personagem, ele era um personagem o quê? Resiliente, ou seja, ele não batia mais que os outros. Normalmente, quando você assiste o filme, você acaba ficando impressionado com a quantidade de vezes que ele apanha. E até fica muito irritado e nervoso e tenso em todos os filmes. Por que ele apanha tanto? Bom, ele é uma ótima ideia de como a vida é. Ou seja, a vida nos bate muito de vez em quando. Então a gente tem que ficar muito atento dentro desse processo. O Rocky, o lutador, ele se adaptou muito às pancadas que ele tomava. Então quando você assiste o filme, você vê que ele tem uma vida dura, que ele vence as dificuldades, ele se adapta melhor ao que? A dureza da vida no treinamento dele, né? E isso faz com que ele desenvolva o quê? Um foco muito maior. E isso vai levar o Rocky aonde? Vai levar o Rocky a ter o sucesso profissional que ele quer na vida dele. Ou seja, ele vai se tornar uma pessoa mais feliz. Ele se adaptou às adversidades e no final ele vence. Ele vence o quê? As dificuldades que foram colocadas para ele. Então, você tem que encarar isso de que forma? Todas as crises, os momentos de dificuldades que você vai vencendo durante toda a trajetória da nossa vida, isso é muito fácil de você entender. Por quê? Porque durante a sua formação, desde o início lá na escola, quando você vinha aprendendo lá a ler e escrever, a escrever corretamente, você tinha muita dificuldade em formar frases, você venceu. Aí você foi aprendendo a entender a leitura e a partir do momento que você leu, você vai mudando o grau de dificuldade das suas leituras para você conseguir fazer o quê? Aumentar todos os aspectos relacionados com a sua vida profissional. Você vai vencendo etapas por etapas. Então, as pessoas que não conseguem vencer as dificuldades, elas começam a alimentar o quê? Aquele sofrimento interno delas, ou seja, elas acabam entrando num processo de depressão, elas acabam entrando num processo que ela vai simplesmente desistir e ela não consegue atingir o seu objetivo maior. Então, a pessoa que consegue enfrentar essas crises, consegue entender os problemas, os traumas que são propostos a ela, as perdas que ela tem durante do caminho, né? Com as grandes adversidades,
as transformações do momento e as transformações que a gente tem tido hoje, principalmente com o advindo da internet, né, gerando muito mais desafios, isso acaba fazendo com que você tenha que desenvolver uma determinada resiliência para poder vencer esse processo. Então, hoje a gente está vivenciando uma pandemia e a gente teve que entender muito disso para poder trabalhar em casa, para quem pode fazer isso, para conseguir vencer esse processo. A gente teve que passar por várias adaptações e, aliás, estamos tendo que passar por várias adaptações. Então, a pessoa que se torna resiliente, ela consegue suportar tudo isso e, ainda mais, ela aprende com as dificuldades, o que é muito bom. Então, ela usa a flexibilidade que ela tem para poder vencer esse processo. E você já deve ter escutado frases como: fulano é resiliente, não, nossa, ele passou por cada dificuldade, ele venceu uma doença grave, ele venceu o câncer, ou ele perdeu tudo que ele tinha na vida dele, e a partir daí ele começou do zero de novo e atingiu o sucesso profissional, né? Ele passou por situações de perda familiares, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Então, assim, essa pessoa, ela simplesmente vence aquelas dificuldades, aprende com aquela situação e sai dessa situação. No entanto, uma pessoa pode ser resiliente em uma determinada situação da sua vida e em outra ela pode não ter tanta resiliência assim. Como é que é isso, Marcelo? Olha só, às vezes a pessoa é muito resiliente a tudo aquilo que advém do trabalho dela, as dificuldades, os obstáculos que são colocados ali. Mas em outro lado, no lado emocional dela, ela não é tão resiliente, então ela explode com algumas pessoas do seu ambiente particular, né, com a sua família, ela não consegue ser resiliente àqueles aspectos que geram obstáculos e dificuldades dentro da sua vida pessoal. Então a gente acaba se surpreendendo em algumas situações com pessoas que têm uma alta resiliência em um determinado lado e, por outro lado, ela não consegue ter resiliência. Então isso acaba gerando um determinado desequilíbrio nessa pessoa e não é legal, né? Então você tem que entender que em determinadas áreas da vida, algumas pessoas se mostram surpreendentemente resilientes, né, e maduras para lidarem com algumas situações. E, em contrapartida, em outras situações, isso não é igual. Então ela precisa trabalhar esse aspecto também para que tenha equilíbrio, para que esses padrões de comportamento eles sejam estruturados de maneira equilibrada. E o que é que está fazendo ele não ter equilíbrio dentro desse processo? Normalmente, as crenças que ele vai produzindo durante toda a sua formação, a formação da sua vida, acaba gerando situações no seu íntimo que vão se agrupando, né? E aí vão se aflorando em determinadas situações. Por isso a pessoa tem que aprender a experimentar, né, várias situações de vida e, obviamente, entender tudo aquilo que está sendo gerado no ambiente ao seu redor, né? Tudo aquilo que no ambiente influencia nessa formação e trabalhe isso de uma maneira correta. Mas vamos conhecer quais são as 8 áreas que os indivíduos resilientes demonstram quando tem sucesso profissional. Então, quando uma pessoa tem sucesso, ele apresenta características com alta taxa de resiliência. Quais são elas? Uma pessoa resiliente ela é uma pessoa que tem autoconfiança. Ela tem muita capacidade de ter convicção daquilo que ela quer e das ações que ela realiza. Uma outra característica importante é a persistência. Uma pessoa que tem resiliência, além de autoconfiança, ela tem muita persistência, ou seja, ela não vai desistir facilmente. Uma terceira característica que a pessoa que tem resiliência apresenta é que ela tem um otimismo sempre. Ou seja, para ela, mesmo uma situação de crise não é o maior problema. E isso faz com que ela sempre pense do lado positivo, que ela vai conquistar e conseguir vencer aquele obstáculo que está sendo colocado para ela. Então isso é muito importante. Um outro aspecto que uma pessoa resiliente tem, que a gente tem que destacar, é a empatia. Principalmente enxergar através dos olhos de outra pessoa. Quando você tem empatia com uma coisa,
você consegue enxergar o lado do outro. Isso é muito importante. As pessoas que têm resiliência, elas conseguem superar algumas dificuldades, principalmente quando nós temos trabalho em grupo ou em equipe, né, que a gente tem muitas opiniões diferentes. E a pessoa que é resiliente, ela tem essa característica de entender a visão do outro e tentar administrar esse processo dentro das crises. Um outro aspecto também que as pessoas resilientes têm é a criatividade. A pessoa resiliente sempre está pensando em uma situação dentro daquilo que ela pode criar para vencer aquele obstáculo, né? E isso favorece muito a gente conseguir criar um ponto para contornar aquela situação quando você está se adaptando. Um sexto aspecto de uma pessoa resiliente é a leitura corporal. Como é que é isso? Essa pessoa, ela tem consciência e ela conhece as reações que acontecem no corpo dela. Ou seja, ela percebe exatamente as mudanças adversas que estão levando a ela ter um estresse. Ou seja, ela começa a sentir que aquele obstáculo está levando ela a um processo de estresse e que vai derrotá-la, e ela consegue contornar isso, fazendo com que ela tenha uma leitura corporal daquilo que está levando ela a esse processo. Um sétimo ponto que ela tem é flexibilidade. A flexibilidade é uma característica interessante das pessoas, né, que são resilientes. Essas pessoas, através da flexibilidade, elas conseguem conquistar outras pessoas ao redor dela. E isso cria o quê? Uma rede de apoio. Isso é muito bom, porque quando você tem uma rede de apoio ao redor de tudo aquilo que te cerca profissionalmente ou na sua vida pessoal, né, quando você pensa na sua família, nos seus amigos, é muito importante você ter uma determinada flexibilidade para entender que aquilo pode ser usado a seu favor. E o oitavo ponto é saber lidar com as suas emoções. Uma pessoa resiliente, ela tem que saber lidar com as suas emoções, e essa é uma característica que toda pessoa resiliente tem. Ela não vai explodir porque ela está irritada com aquele colega de trabalho que de repente não faz a coisa certa e está trabalhando ou está atrapalhando todo o processo de desenvolvimento profissional da equipe. Ela vai saber lidar com isso, buscando sentido e um propósito dentro do grupo para que possa trazer aquela pessoa para somar com ele dentro do aspecto profissional. Então, as pessoas resilientes, elas aceitam geralmente o que? A realidade para trabalhar da melhor forma possível. Elas respeitam as crenças das outras pessoas, permitindo que todos os valores que elas carregam, eles sejam trabalhados, né? Ou sejam atingidos em função das crenças que cada um tem. Então, ela simplesmente respeita a visão de todos. E aí, né, a gente tem uma frase que ilustra muito bem o que essa pessoa que é resiliente faz. Ela tem jogo de cintura. É muito importante você entender que uma pessoa que resiste à situação de dificuldade tem que ter jogo de cintura, né? É uma expressão que a gente usa com muita frequência, mas que é extremamente importante para que você vença esses obstáculos. Agora, vamos pensar nas características que o indivíduo tem quando ele não tem resiliência ou quando ele desiste muito facilmente das coisas que ele precisa fazer. Uma pessoa que tem baixa resiliência, ela tem dificuldade em tomar decisões. Tomar decisões para ela é uma das coisas mais complicadas da vida. Ou seja, se ela vai num restaurante, fica até difícil dela decidir o que ela vai comer olhando para o cardápio. Então ela tem dificuldade de decisão nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso leva a uma constante perda de confiança. Então a autoconfiança dessa pessoa é baixa. Normalmente uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisão, tem pouca autoconfiança, ela também tem pouca criatividade. E isso leva ela a ter uma
uma característica que vocês já devem ter ouvido muito, né? Que é baixa inteligência emocional. Consequentemente, ela não consegue usar aquilo que ela construiu de informação dentro dela da forma positiva. E isso leva a uma outra característica que leva uma pessoa a desistir sempre, que é o pessimismo. A pessoa que tem baixa resiliência, você já deve conhecer pessoas, e se você sofre disso, você já deve perceber que a pessoa tem sempre uma situação para te responder com pessimismo. Hoje está chovendo. Que péssimo, eu ia sair, mas hoje está chovendo. Ou hoje está sol demais, que ruim, eu vou ficar suando, transpirando por causa desse sol, calor insuportável. Então o pessimista sempre tem uma informação ruim para te passar. Isso leva a uma outra característica que uma pessoa que não tem resiliência e que desiste com frequência faz, que é ter emoções conflituosas, né? Essa pessoa está sempre em conflito. E aí gera um outro ponto muito importante que sempre leva uma pessoa a desistir. Ela tem dificuldade em relações sociais. E hoje vocês sabem muito bem, mais do que nunca, a gente precisa ter uma rede de conexão social muito grande para a gente poder conseguir vencer as dificuldades que se apresentam para a nossa vida, né? E é possível desenvolver resiliência? Essa pergunta, ela é chave para você. Então, é possível desenvolver resiliência? É possível, porque a resiliência, ela é uma habilidade. E se ela é uma habilidade, você pode simplesmente falar, eu vou mudar isso e desenvolver as minhas habilidades. Aí você me pergunta de novo, Marcelo, como é que uma pessoa que carrega consigo uma série de significados que a formou durante toda a sua vida, significados rígidos e cristalinos para ela, como são chamadas de verdades daquela pessoa, podem ser mudadas? Bom, isso pode ser mudado mesmo em uma situação que a gente vivencia dentro de uma sociedade, né, que tem religiões extremadas, a gente tem fobias sendo geradas dentro da gente durante toda a nossa vida, a gente tem preconceitos que são formados, a gente tem diferenças sociais durante toda a nossa formação que estão incrustadas dentro da nossa mente. Por esses motivos, para desenvolver e explorar todos os comportamentos que levam você a ser resiliente, você vai ter que trabalhar aquelas 8 áreas que eu citei que as pessoas têm lá, né, que são características das pessoas resilientes, que são aquilo que elas levam consigo dentro da sua vida. É preciso explorar, né, mas entender como é que você pode treinar isso, de forma que você possa enxergar os seus desafios, né, como você está reagindo a essa situação de adversidade, como aquilo que está te angustiando, que está gerando esse conflito, vai ser trabalhado. Por isso, né, e para isso, você precisa se reposicionar e enfrentar os seus problemas de uma forma segura, né, madura, flexível. E aí você me pergunta, Marcelo, que impacto tem isso na minha vida, na minha profissão? Eu vou te dizer, a resiliência demanda de muita autoestima, né? E quem não tem isso acaba tendo a sua imagem denegrida. Você fica sendo como aquele funcionário ruim, você fica sendo como aquele profissional que não tem certeza na conduta de um tratamento que você está passando para o seu paciente, né? Se você é uma nutricionista, você passa uma dieta, depois muda outra, ou seja, a autoestima mexe com isso. Ou outro impacto importante é que você reage com reações agressivas a uma determinada situação ou uma crítica, você tem uma postura egocêntrica, você menospreza a história da vida alheia, isso é um baita problema. E também você acaba traçando a organização da sua vida, os seus planos de maneira aleatória. Você se precipita nesse processo e você acaba não possuindo a inteligência emocional que você precisa ter dentro do seu trabalho. Por isso, é muito importante você prestar atenção nisso. Por quê?
algumas características como, olha só que importante que é isso, presta atenção. Antigamente você ouvia que uma empresa ou um hospital ou um empresário que vai te contratar, ou como um bom profissional, você tem que ser proativo, perfeccionista, pontual, comunicativo, você tem que ser exigente, né, com tudo aquilo que você faz. Pois fique sabendo que isso é uma informação ultrapassada. Hoje o mercado não quer mais isso. Então, você tem que pensar, o que é que está acontecendo que eu estou errando? Eu estou montando meu currículo, coloquei todas essas características aí e não estou tendo sucesso, né? Então, assim, o que é que o mercado quer? Você pergunta, Marcelo, o que eu faço? O que o mercado quer? Eu vou te dizer, o mercado, ele quer pessoas que saibam trabalhar se adaptando a essa situação. Então, pessoas que não admitem receber críticas, pessoas que não são construtivas, né, que não lutam pelos seus sonhos, e são pessoas que se satisfazem com a coisa mediana. Ah, esse trabalhinho tá bom para mim, né? Isso tá bom, esse dinheirinho tá bom, é o suficiente para eu viver a minha vidinha, tal. O mercado não quer mais esse profissional acomodado. Tá? As empresas, o mercado de trabalho, elas querem profissionais que tenham habilidades e técnicas que sejam comportamentais, principalmente relacionadas às do ser humano. Então você tem que trabalhar essas características comportamentais, né? Então você tem que saber trabalhar com pressão, trabalhar com equipes, lidar com situações de estresse. Isso é vital hoje. É o que o mercado quer, é o que as empresas querem, é o que o sucesso profissional hoje quer de você. Então é fundamental para você ser um bom profissional, saber lidar com pressão, trabalhar com pressão, saber lidar em equipe, lidar com situações de estresse, trabalhar as suas redes de comunicação para que você possa crescer profissionalmente. Isso é muito importante. Aí você vai pensar assim, poxa Marcelo, mas se eu não fizer isso, será que eu não consigo conduzir minha vida assim? Olha, hoje as perdas que você tem, se você continua pensando assim, são muito grandes. Então, provavelmente, você não vai conseguir, se tiver empregado, galgar o quê? Cargos melhores dentro da sua empresa, dentro de um hospital, dentro de uma equipe multiprofissional, né? Dentro de uma empresa, de repente você foi contratado como profissional de saúde dentro de uma empresa que tem lá uma determinada organização e um nível organizacional de sucesso, de progressão profissional, você não vai conseguir progredir nessa situação. Por quê? Porque os seus resultados, como um todo, dentro daquilo que eu falei para vocês, eles não vão ser positivos. Eles vão estar na média. E tudo que está na média é medíocre. Então não se ofenda. Você está me chamando de medíocre? Se você é medíocre, você trabalha dentro de uma média. Você não consegue fazer nem mais e nem menos. Consequentemente, você vai ser considerado medíocre no seu trabalho, medíocre na sua profissão. E aí, as suas perdas financeiras, as suas perdas profissionais, o seu status como profissional, principalmente se você for da área da saúde, ou da área empresarial, ou você tem o seu próprio negócio, vai ser sempre mediano. E aí, você não consegue chegar aonde você quer, né? Então, as suas perdas são muito grandes. Agora, se você não quer ser esse profissional medíocre, se você quer ter resiliência, se você tem capacidade de absorver a derrota, aprender com aquilo que está te incomodando, aquilo que é uma adversidade, você tem a chave da resiliência, que é se adaptar. Você consegue se adaptar. Você vai ter cada vez mais resultados positivos, cada vez mais ganhos dentro desse processo, né? Eu tenho um aluno, né, que chegou até mim e falou, professor, eu estou com uma dificuldade muito grande de trabalhar com a minha equipe no hospital. E aí o que aconteceu? Foi trabalhado essa questão de adaptação nesse aluno. Bom, em 2 anos ele já tinha um cargo diretivo dentro do hospital. Como é que ele conseguiu isso?
Ele conseguiu isso porque ele se posicionou dentro da equipe. Ele conseguiu isso porque ele se adaptou e soube trabalhar todas aquelas 8 características com a equipe. E a partir disso, a posição dele mudou. Ele se tornou o quê? Líder da equipe, e hoje ele tem uma posição privilegiada dentro de uma corporação. Então, a palavra-chave é a adaptação. Então, você precisa mudar isso para acelerar o seu processo de mudança de vida. Você tem que quebrar os seus padrões. A resiliência, quando você aprende e ela te leva para cima, você vai conseguir ter o quê? Vantagem. Sempre vencendo as dificuldades e se adaptando a elas, você vai chegar muito mais rapidamente aonde você deseja. Então, o seu comportamento gerado dentro desse processo, né, se você não tem resiliência, ele pode e com certeza está puxando você para baixo na sua vida profissional. E isso vai tornando todos os seus dias difíceis. Né? O seu dia fica cada vez mais horrível e com cada vez mais frequência. Por isso você tem que pensar agora e fazer uma reflexão. Você já fez uma autoanálise disso? Você já verificou se as suas predisposições são aquelas importantes para você vencer aquilo que se põe como adversidade dentro da sua vida? Como é que estão as suas conexões? Como é que está a sua rede de conexão? Você está atingindo os resultados que você esperava e as suas metas? Né? Porque os meus alunos sempre perguntam: quem é o responsável por isso, professor? Quem fez isso comigo na minha vida? E eu respondo para você: o único responsável por isso é você. Então você tem que pensar nisso imediatamente. Por quê? Porque o resultado de todo esse processo é o que é mais importante. O que tem que funcionar é o resultado dentro desse processo. Então, olha só, a boa notícia é que essa habilidade que é ter resiliência, ela pode ser desenvolvida. E eu vou te falar de um outro caso aqui, de um aluno meu, né, dos meus cursos, que é um personal training, que alguns anos atrás me procurou e falou assim: Marcelo, olha só, eu atingi uma situação de destaque dentro da minha academia, e eu fui convidado a fazer treinamento para todos os outros profissionais da rede dessa academia, que é uma rede que hoje está em todo o Brasil, e eu estou morrendo de medo de não conseguir desempenhar na frente de outros profissionais. Porque para mim, quando eu falo para um aluno que não tem conhecimento, né, que é uma pessoa, aluno da academia simplesmente, eu consigo explicar isso com facilidade, mas quando eu estou na frente de profissionais que têm o mesmo conhecimento que eu tenho, né, eu acabo ficando extremamente nervoso, não consigo falar, parece que me bloqueia, dá um branco, e aí eu não consigo desempenhar e eu estou assim precisando de ajuda. Ele estava realmente bastante nervoso e precisava realmente resolver isso de maneira bastante rápida. Muito bem. Nós começamos a fazer um trabalho com ele e aí o que a gente fez? Passamos algumas dicas muito importantes quando ele fosse falar lá para o público de profissionais, colegas dele, né, que são funcionários, pessoas formadas, que têm um grande nível intelectual dentro da profissão dele. Ou seja, ele estaria falando para pessoas praticamente, né, do mesmo nível profissional. Mas a primeira coisa que ele precisava desenvolver dentro dele era a autoconfiança. Se o dono da empresa, o empresário, convidou ele para assumir esse cargo, para treinar todas as outras unidades, o que é que precisavam estar trabalhando com ele? A autoconfiança dele. Outra coisa muito importante é fazer ele trabalhar como ele comunicaria isso para os colegas, né, com uma posição muito próxima da dele, ou seja, que não eram alunos de academia, que eram pessoas que não tinham informação sobre treinamento físico, desportivo, né, para que ele pudesse trabalhar isso de uma maneira que passasse isso de maneira bastante eficiente. Então, ele precisou trabalhar, além da autoconfiança, uma comunicação que permitisse que ele não sentisse medo na hora de se posicionar na frente dos colegas. E hoje, até dentro de uma das postagens minhas, né, no Instagram, ele postou logo abaixo da minha postagem, né, que eu mandei uma mensagem lá de comunicação eficaz. Ele postou assim: Marcelo, olha só, eu lembro de anos atrás você falando para mim assim, dentro do seu treinamento,
quando você estiver na frente do pessoal, falando em público ali, com seus colegas, que você está com medo de enfrentar, olhe para eles e pense, todo mundo aqui me deve dinheiro. E aí você vai gerar uma autoconfiança, porque quem deve para você está sempre querendo se esconder. E você que está querendo cobrar as pessoas, né? Você olhando para essas pessoas e pensando que elas estão devendo dinheiro para você, você simplesmente cresce na frente delas, né? Essa é uma dica apenas, e ele escreveu isso lá no meu Instagram embaixo da mensagem, e assim, muito legal, porque ele fez isso e hoje está arrebentando na sua rede de academias. Então assim, ele aumentou o quê? Ele agregou valor ao trabalho dele, né? Então isso é muito importante. Quando você agrega valor dentro desse processo, você está fazendo a coisa da maneira correta. E aí você me pergunta, Marcelo, qual é a forma correta? Eu falo assim, calma, eu vou te ajudar. Olha só, você vai precisar desenvolver o seu foco de atenção. Isso é vital. Sem foco você não consegue passar passos adiante. Então assim, se você não consegue manter um determinado foco em nada daquilo que você faz, tudo te tira o foco, você está com problemas sérios com relação a criar resiliência na sua vida, a parar de desistir. Isso é muito importante de você pensar. Outra coisa muito importante é observar a si mesmo e o seu pensamento. Como é que eu estou encarando essas situações? Então aí você precisa pensar, aonde é que está indo a minha energia quando eu preciso resolver alguma coisa? Aonde é que eu estou investindo a minha energia? Pô, Marcelo, eu invisto uma energia muito grande, mas parece que não dá resultado. Aí eu falo sempre para os meus alunos, olha só, pensa aí, você está enxergando o problema de maneira correta? Né? Você já pensou em todas as possibilidades que aquele problema está gerando e você também já pensou nas resoluções desse problema? É uma coisa que você tem que enfrentar dentro da sua vida. É muito importante você enfrentar isso. Você é mais otimista ou mais pessimista? Já parou para pensar nisso? Será que tudo que eu falo na minha vida é com reclamação? Poxa, hoje está sol, poxa, hoje está frio, poxa, vai chover, nossa, eu preciso sair no mercado, buscar comida, hoje eu não podia. Gente, você tem que pensar se a sua condução de vida está sendo pessimista ou está sendo otimista. Você está alinhado com as ideias que você quer colocar para a sua vida profissional? Você traçou isso na sua vida profissional? Você está alinhado com ela ou não? Ou você gasta a sua energia tentando vencer o quê? Os seus conflitos internos. Se você fica passando o tempo todo, né, da sua vida gastando uma grande energia com o quê? Com os problemas que você carrega de conflito internamente, você está com um problema muito grande. Então, coloque a sua energia no controle emocional. Busque ter novas opções de ação sempre. Então, a sua energia emocional é extremamente importante. Seja criativo quando você vai agir, né, para não ter sempre a mesma resposta. Então, você tem um padrão de resposta para tudo na sua vida? Toda hora você responde da mesma forma? Poxa, você vai ter que parar e pensar, onde é que eu estou botando a minha energia emocional? Né? Então assim, você é capaz de ter autocontrole e ter disciplina dentro daquilo que você precisa mudar na sua vida? Né? Então, se esse é um ponto extremamente importante para o seu aprendizado, você pode investir em cursos, em terapia, em coach, mentorias, tem um monte de livros, um monte de vídeos disponíveis para você, assuntos que possam agregar você sobre o seu tema. Né? Agora, você precisa procurar uma ajuda especializada em algum momento. Se você não consegue sair disso sozinho, busque isso. Então, para que você prospere na sua vida, para que você seja resiliente, você tem que ter muita dedicação. Você vai ter que planejar o tempo todo, né? Você vai ter que usar o tempo ao seu favor. Isso é fundamental. Eu preciso obrigatoriamente, dentro da minha vida, usar o tempo ao meu favor. Se eu não uso o tempo ao meu favor, eu perco tempo com coisas que não são interessantes. Então assim,
eu vou te dar outra dica dentro desse processo. Olha só, pensa comigo, desenvolva sempre novas ideias para responder a todo e qualquer estímulo negativo que você tenha. Põe em prática um conceito bem simples que eu vou colocar para você. Anota, escreva num papel, que é o conceito do 1/3. Então perceba, 1/3 de tudo depende de você. 1/3 depende das outras pessoas. 1/3 das coisas depende do acaso. Então veja só, é muito importante você prestar atenção dentro desses conceitos, porque se depende de você 1/3, vamos lá, você vai se esforçar e fazer tudo aquilo que você precisa. Se 1/3 depende da outra pessoa, você tem que ter uma daquelas características. Se a pessoa não está respondendo corretamente para você, dentro daquilo que você quer, como equipe, como funcionário, ou como aquilo que você busca e almeja para desenvolver, todo o trabalho que você precisa para chegar lá, você vai ter que ter uma característica daquelas pessoas resilientes que eu falei para você antes, para que você consiga, na sua rede de comunicação, mudar o pensamento daquelas pessoas de uma maneira que eles entendam que é importante migrar para aquilo. E o acaso, como o próprio nome diz, é o acaso. Então você não controla isso. Então você tem mais de 60% das coisas que você não controla diretamente. Por isso, não se estressa imediatamente. Não vai pirar imediatamente. Porque você vai ter que trabalhar as outras coisas dentro daquilo que você já ouviu aí, né, como característica que é importante para você vencer o processo de resiliência. Então, é muito importante que você explore, que você aumente a sua capacidade de analisar a situação. É muito importante que você se supere sempre. Lembra, invista em você. Isso é extremamente importante, pessoal. Você é o centro de tudo na sua vida. Então, invista em você. Invista em conhecimento e agregue tudo isso que você precisa para ser um cara resiliente e vencer a primeira característica, o primeiro aspecto que leva uma pessoa a fracassar na vida profissional, que é desistir com facilidade. Não desista da sua vida, busque o caminho do sucesso. Legal, pessoal? Eu quero pedir para vocês novamente, se inscreva no canal, se você gostou dá um like, deixa a sua pergunta, a sua crítica, o seu comentário, é muito importante para a gente. Valeu? Um beijo no coração, fique com Deus, até mais.